para a igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 3. Ou melhor, Daniel, capítulo de número 5, a partir do versículo 10. Daniel, capítulo de número 5, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e quem em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Amém? Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Vamos ao nome do Senhor nesta noite, porque diz o salmista: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito aos nossos dias, a nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano. Porque se formos olhar para a pessoa que está em evidência neste texto, chamado Daniel, profeta do Senhor, ele foi tirado da sua terra, Judá, levado para o exílio, para um cativeiro na Babilônia. Ele tinha cerca de 16 anos quando ele foi levado cativo para uma terra que ele não conhecia. E ele, habitando naquela terra, onde não era a terra que Deus havia prometido aos seus pais, não era a terra que Deus havia, na sua promessa para Abraão, separado para que ele, como promessa também, pudesse viver. Ele estava vivendo em um lugar que ele não queria viver, em uma terra desconhecida, mas dentro de si, no seu coração, ele conhecia um Deus. E ele aprendeu que esse Deus, ele é único. E a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, nos conta no capítulo 1 deste livro, que está Daniel e 3 amigos seus, Ananias, Misael e Azarias.
E a palavra do Senhor nos conta que eles propuseram em vossos corações não se contaminar com aquilo que era comido, com a refeição que era apresentada às pessoas na Babilônia. Notamos que Daniel e seus amigos, eles haviam sido escolhidos de pessoas que moravam em Judá e que tinha uma influência, certa influência, conhecimento. Daniel não era qualquer pessoa. E ele se propôs, ele e seus amigos, a não comer aquilo que era apresentado diante de ídolos na Babilônia e que era apresentado até mesmo diante do rei. Ele se propôs a comer uma comida diferente. Eu já ouvi pregações, acho que até eu mesmo já preguei sobre isso. E esta semana o Senhor me trouxe um entendimento. Que algumas vezes falamos que Daniel propôs o seu coração ser diferente. Daniel e seus amigos propuseram ser diferente, não comendo aquelas comidas. Mas o Senhor falou comigo dizendo, ele não se propôs ser diferente, ele já era diferente. Não é porque ele estava no cativeiro, ele disse agora eu vou ser diferente, ele já era diferente. Ele então simplesmente continuou sendo diferente naquele lugar. E naquele lugar ele foi conhecido, porque em uma determinada ocasião aconteceu o seguinte, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E aí o rei acordou, e ele sabia que havia tido um sonho, mas não se lembrava do sonho. Já aconteceu com você? Claro que sim. Você acorda e... eu lembro que eu sonhei alguma coisa. Aí alguém pergunta, mas o quê? Eu não sei, mas eu sonhei alguma coisa. Eu só não estou me lembrando agora, mas eu sonhei. E aí o rei ficou preocupado com aquilo, e aí ele chamou os videntes dele, os magos, e entraram na presença do rei, e o rei falou, olha, eu tive um sonho, e eu quero saber a interpretação desse sonho. Aí os magos olharam para ele e falaram, rei, conta para a gente o sonho que a gente vai falar para o rei a interpretação. Aí o rei, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu tive um sonho e eu quero saber a interpretação desse sonho. Os magos de novo, rei, conta para nós o sonho que a gente vai saber lhe dar a interpretação. Aí eu imagino o rei coçando a cabeça, vocês não estão entendendo. Eu preciso saber do sonho. Eu sonhei, só que eu não me lembro o que eu sonhei. Vocês não são magos, não são entendidos? Eu preciso saber o que eu sonhei. E aí um olha para a cara do outro, o outro olha para a cara do outro. E agora o que a gente vai fazer? Aí o rei fica enfurecido com tudo aquilo. Ele fala, quer saber de uma coisa? Vocês não sabem de nada. Mandou matar todo mundo. Aí Daniel está lá com seus amigos e de repente ele ficou sabendo da notícia. O rei está mandando matar todos os sábios, os entendidos. Aí Daniel falou, mas peraí, mas o que aconteceu? Foi-lhe relatado toda a história, todo o acontecimento. E aí ele falou, olha, preciso falar com o rei. Entrando diante do rei, ele pediu um tempo para o rei. Falou, olha, me dá um tempo, porque eu vou procurar saber de Deus a interpretação, o sonho e a sua interpretação, e vou passar para o rei. E o que é interessante no texto e como o Senhor age na minha e na tua vida, eu começo a passar para o teu coração aquilo que o Senhor tem colocado no meu. Zele pela vida do teu irmão. Estenda a mão para o teu irmão. Tenha cuidado com a vida do teu irmão e com aquilo que você fala do teu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Daniel foi até os seus amigos. Ele e os seus 3 amigos foram buscar ao Senhor. Ele não foi buscar a Deus sozinho.
Aquele teu amigo, aquela pessoa que o Senhor tem colocado do teu lado é para esses momentos de dificuldade. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O rei está mandando matar todo mundo, mas você tem um amigo que você pode contar para orar contigo. Você tem um número de telefone que você pode ligar e falar, me ajuda em oração, e o teu amigo vai dizer, eu já estou indo para a oração agora. Você tem alguém na tua vida que o Senhor colocou, e se não tiver, pode contar comigo. Se não tiver, pastor Gênesis, pode contar com a minha vida, pode contar comigo, irmãozinhos, pode contar com a minha vida, que eu vou ajudar você em oração. Pega na mão do teu irmão e fala para ele, mas fala com fé, fala para ele, pode contar comigo, que eu vou te ajudar em oração. É isso que é a igreja. O Senhor nos chamou para ser unidos. Se um cair, o Senhor te pega pela mão e vai lá e leva você e fala da mesma forma que eu te peguei pela mão, agora pega esse e levanta ele contigo. Vamos caminhar junto, vamos marchar junto, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Aí Daniel, ele ora com os seus amigos e recebe de Deus o sonho e a interpretação. E o que eu acho lindo é que ele não pega a glória para si, pastor Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa, capítulo 2, versículo 20. Ele começa a bendizer o nome do Senhor, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é o poder e a sabedoria. É ele quem remove reis e estabelece reis. Com ele está a sabedoria, é ele quem move os tempos e as estações, é ele quem dá a sabedoria ao sábio, a inteligência ao inteligente. Com ele está a luz, ele reconhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele não pega glória para si, ele reconhece que aquilo que ele recebeu era de Deus. E eu vejo o salmista no capítulo 103 do livro de Salmos dizendo assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. A gente está falando de um homem que tinha um reino todo aos seus pés. Aí ele olha para dentro de si e fala, minha alma, bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que eu tenho, bendiga ao seu santo nome. O carro que você tem é para bendizer ao Senhor, a casa que você tem é para bendizer ao Senhor, a família que você tem é para bendizer ao Senhor, os filhos que você tem é para bendizer ao Senhor. Tudo que há em ti, bendiga o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Por conta disso, o Senhor colocou a Daniel como chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E o que é interessante também é que Daniel ressalta, antes de falar para o rei a interpretação e o sonho, ele fala assim, o rei, aquilo que o rei sonhou não tem nem sábio, não tem nem inteligente, não tem nem, sei lá, entendido, estudado, que possa lhe dizer. Aí ele fala assim, mas há um Deus do céu. Há um Deus do céu. E quando você olha para dentro da tua casa e diz, o que é que eu vou fazer? O Deus do céu está dizendo, fica tranquilo. Glória a Deus. E é esse Daniel que o rei exaltou nesta ocasião. Ele tinha nesta data cerca de 19 anos. E ele ficou lá na Babilônia como chefe de todos os sábios. E o tempo se passou e se levantou um rei chamado Belsazar, que é neto de Nabucodonosor. E este rei, ele de repente teve uma ideia de fazer um banquete e chamar ali muitas pessoas para beber, conversar. E ele está ali naquele banquete festejando. E aí, quem sabe, eu não sei se ele já estava embriagado, ele chama alguém e fala, pega lá no almoxarifado as taças que o meu pai, o meu avô trouxeram lá de Judá, trouxeram do templo lá de Jerusalém, e vamos beber este vinho
nas taças do templo do Deus Jeová. Quando ele está se servindo daquele vinho naquela taça, de repente uma mão aparece na parede e o dedo começa a escrever naquela parede. Eu abro um parênteses para dizer: eu e você somos escolhidos, filhos, servos de Deus Altíssimo. Aqueles utensílios eram consagrados à casa de Deus. Eu e você fomos resgatados pela boa mão, como diz Esdras, boa mão do Senhor. E não existe nenhum tipo de força adversária que possa vir contra a tua vida. Ainda que se levante e queira tocar, o Senhor livra a minha e a tua vida para a honra e glória do Senhor. Aleluia! E ele levantou aquela taça para beber aquele vinho e a mão aparece e começa a escrever na parede. Ele fica amedrontado e a Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro. O camarada ficou branco, pálido. E ele rapidamente mandou chamar os seus sábios, os magos, para que pudesse decifrar o que estava escrito naquela parede. E ninguém pôde decifrar aquela mensagem. De repente, a rainha mãe chega até ele e fala: olha, tem um Daniel que ainda está no teu reino, e nos tempos de Nabucodonosor teu pai, foram achados nele luz, sabedoria e inteligência. Chama ele que ele vai saber responder para ti o que significa este escrito na parede. Ele não sabia de quem era a mão, ele não sabia de quem era a escrita, e muito menos o que significava aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem tem intimidade com Deus, presta atenção numa coisa. Se os irmãos chegassem aqui na igreja e dissem só minha mão aqui, alguém ia saber quem é que está aqui? Responde para mim, por favor. Ninguém ia saber de quem é essa mão. Uma pessoa iria saber de quem é essa mão, minha esposa, porque ela conhece esse dedo martelado. Mas ninguém ia saber de quem é essa mão. Mas quem tem intimidade, que é o caso meu com a minha esposa e dela comigo, ela sabe de quem é a mão. Da mesma forma era Daniel. Se ele chegasse naquele momento que a mão estava escrevendo na parede, o rei desse um grito: de quem é aquela mão? Daniel ia dizer: aquela mão é do Todo-Poderoso. Aquela mão é do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Ele não viu a mão escrevendo, mas quando ele chegou lá, ele viu a escrita. E quem sabe ele pensou: aquela caligrafia é do mesmo Deus Todo-Poderoso. Se eu chegar em casa e tiver um bilhete escrito da minha esposa, eu vou saber, essa letra é da minha esposa. Isso é intimidade. Aleluia, Jesus. E o diabo quer arrancar essa intimidade, Eliseu, do teu coração, do meu coração. Mas há um Deus no céu, como disse Daniel. Há um Deus no céu que decifra enigmas. Há um Deus no céu que decifra causas impossíveis. Há um Deus no céu que ainda tem poder de curar e de tirar o vivo, aleluia, ou melhor, de tirar o morto da morte e colocá-lo em vida para a honra e glória do seu poderoso nome. Aí o rei fala para Daniel: Daniel, você ainda é o mesmo daqueles que eu tenho ouvido falar, aquele que eu tenho ouvido falar? Eu ouvi falar de você, que você fez uns negócios lá no tempo do meu avô e decifrou uns negócios difíceis lá. Você ainda é a mesma pessoa? É sobre isso que eu quero pregar para você nessa noite. Existem 3 vozes que falam sobre a tua vida. A primeira voz é a voz dos homens, que falam aquilo que podem ver. Quantas vezes você ouviu
alguma coisa de alguém que falou: olha, o fulano falou que acha a tua gravata meia feia. O fulano falou que não gosta do teu sapato. São coisas que as pessoas podem ver. Elas estão simplesmente falando daquilo que podem ver. A segunda voz é a voz do nosso adversário, que só sabe falar do nosso pecado e do nosso passado. Ele não consegue falar daquilo que o Senhor tem prometido, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor irá fazer. Ele não consegue falar disso. Ele só consegue falar daquilo que você fez, do pecado que você cometeu, do passado que você tem ou teve. Ele não consegue falar nada mais do que isso. Aí quando o Senhor começa a te exaltar, te honrar, quando o Senhor começa a te levar para um lugar de intimidade com Ele, aí então o nosso adversário começa a usar esse tipo de pessoa que tão simplesmente olha para você e julga mediante aquilo que ele consegue ver. A gente vê o profeta Eliseu, e a mulher sunamita, ela fala assim para o marido: você vê esse homem de Deus, esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Ela simplesmente via o homem que passava por ali. E ela falava para o seu marido: ele é um santo homem de Deus. Só que a voz do nosso adversário, um tempo atrás eu ouvi uma ilustração, e o pastor falava assim, acho que vocês já viram isso na internet. O pastor falava que um vagalume ia voando, e uma serpente atrás dele tentava abocanhá-lo. E ele voava correndo daquela serpente. Voava correndo é legal, né? E ele voava para longe daquela serpente. Aí um determinado dia, aquele vagalume parou e olhou para aquela serpente. Falou assim: espera um pouco, o que você está tentando me abocanhar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Aí a serpente olha para o vagalume e fala: mas só que o teu brilho me incomoda. Enquanto eu e você estamos brilhando na presença do Senhor, o nosso adversário fica irritado e ele tenta acabar com o brilho que há na nossa vida. Aí você fala: não faço parte da sua cadeia alimentar, porque ele não conhece nada disso. A gente vive na presença de Deus, é por isso que essa luz não se apaga. Por isso que a luz que é em mim e em ti não se apaga, porque a presença do Senhor preserva essa luz em nosso interior. E a terceira voz é a voz de Deus, que fala do perdão e do seu futuro. Isaías, abra com a sua Bíblia comigo o capítulo de Isaías, capítulo de número 43, e o versículo de número 25. Isaías 43, 25. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Enquanto o nosso adversário fica com a sua voz falando daquilo que se passou, do pecado, da transgressão, aí o Senhor vai falando: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Quero falar uma coisa para os irmãos. Enquanto a voz do adversário, enquanto a voz das pessoas vão se amontoando e falando contra a minha e a tua vida, quem nunca chegou diante de Deus e falou: Senhor, estão falando de mim, estão falando da minha família, estão falando disso ou daquilo, Senhor, responde, faz alguma coisa, e o Senhor não fez nada. Esta semana eu ouvi alguém falando sobre isso, e a pessoa falou que chegou diante de Deus e expôs estas palavras, e o Senhor falou para ela: eu não falo com esse tipo de gente, eu falo com você. Não se preocupe com aquilo que falam, que deixam de falar.
enquanto falam, o Senhor está falando diretamente contigo. É contigo que Deus fala. É contigo que o Senhor tem compromisso. Enquanto as pessoas procuram se descompromissar com Deus, o Senhor está dizendo: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Se você tem compromisso com Deus, Ele está dizendo nessa noite: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. É difícil a gente ouvir coisas, enfim, situações pelas quais a gente passa, e a gente fala: Senhor, eu não fiz nada disso, por que estão falando de mim? Eu não falei o que disseram que eu falei, eu não fiz o que estão dizendo que eu fiz. O Senhor está dizendo: se acalme, eu falo é com você, com essas pessoas eu não tenho compromisso, mas contigo o Senhor ainda vela pela vida daqueles que temem a Ele e os livra. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto Daniel está falando para o rei: olha, rei, eu vou te dar a interpretação do que está escrito na parede. Mas só que é o seguinte: você tem aqui na sua casa o exemplo do seu avô. O seu avô, ele poderia estar reinando, mas o orgulho tomou conta do seu coração. E você, do mesmo jeito, poderia até mesmo ter tomado vinho com as suas taças, quis tomar vinho nas taças do grande Deus Jeová, mas agora é o seguinte: o reino passou de ti. Você não vai mais reinar nesse lugar. E foi passando para ele a interpretação da escrita na parede. E o rei colocou sobre Daniel uma veste diferente, engrandeceu a Daniel, porque ele havia prometido. Mas só que nada daquilo Daniel queria. Sabe por quê? Porque quem está na presença do Senhor, nada desse mundo interessa. Quem está na presença do Senhor, nada desse mundo importa. Muitas vezes, ofertas do nosso próprio adversário são apresentadas para nós, mas aquele que tem compromisso com Deus sabe se chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou sendo tentado, mas a tua presença ainda é a melhor escolha. Senhor, as portas que são contrárias à tua vontade estão se abrindo, mas a porta que o Senhor há de abrir ainda é a melhor escolha. Senhor, estão colocando pratos de ofertas na minha frente, e até mesmo a minha carne se regozija nisso, mas a tua presença ainda é a melhor escolha. Glória a Deus. A presença do Senhor ainda é a melhor escolha para mim e para a tua vida. Quando o rei perguntou para Daniel: você ainda é o mesmo? Eu me lembrei de Caleb, com 85 anos. Josué estava repartindo as terras para as tribos. E então Caleb chegou para Josué e falou: olha, eu estava contigo quando a gente foi espiar a terra. E é o seguinte: eu lutei por essa terra. Eu quero um pedacinho dessa terra aqui também. Eu lutei esse tempo todo, eu era da idade de 40 anos. E agora eu estou com 45 anos de idade. Mas o meu vigor ainda é o mesmo. Se tiver batalha para a gente batalhar, a gente ainda entra na batalha. Aí eu imaginando, essa coisa de... Enfim, imaginando comigo com Deus. Eu imagino Josué conversando com Caleb, Caleb conversando com Josué. E ele falando: o meu vigor ainda é o mesmo para entrar na batalha. Aí de repente o filho de uma hebreia dá um grito lá fora da tenda. Aí Caleb já puxa da espada. O que está acontecendo aí? Aí alguém fala: não, o filho da hebreia que caiu, fica tranquilo, guarda a espada. E ele continua falando: o meu vigor ainda é o mesmo. Se precisar entrar na batalha, eu ainda tenho vigor para entrar na batalha. Não deixe que o meu adversário venha tirar o vigor de estar na presença de Deus, porque a presença de Deus ainda é a melhor escolha. Juntou-se a voz do adversário com a voz daqueles que não te querem bem, com a voz das pessoas que não querem te ver bem, mas a voz do Senhor, ela se levanta também em teu favor. Mas como é que acontece isso? São duas vozes contra uma. Mas
mas a voz do Senhor ainda é soberana. A voz do Senhor ainda tem peso. E quando o Senhor fala, está falado. Quando o Senhor fala, enfim, não se pode voltar atrás a palavra que saiu da sua boca. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Que enquanto as palavras jogadas ao vento perguntam: aquele fulano lá, aquele irmão lá, ainda é a mesma pessoa? Será? Será que ele ainda ora? Será que ele ainda consegue fazer alguma coisa? Dentro do seu coração, quem tem compromisso com Deus sabe: eu ainda tenho fôlego para estar na presença de Deus. Eu ainda tenho forças em Deus para escolher estar em sua presença. E vão continuar falando. A voz vai continuar ecoando e o vento vai levá-lo. Ele ainda é o mesmo. Mas a presença do Senhor vai marcar a tua vida e o teu coração vai ser aquecido pela presença do Senhor. E você vai ver que você ainda tem força para escolher estar na presença de Deus. Você vai reconhecer que o seu Deus e o meu Deus é o mesmo e não muda. E por isso nós não somos abalados e não somos confundidos. E as palavras continuarão a falar, continuarão a serem ditas. E a gente vê o salmista em muitos salmos dizendo: Senhor, livra-me dos meus inimigos. Mas a maioria dos salmos ele termina dizendo: contudo, o Senhor é a minha fortaleza, a minha rocha forte, nele eu confiarei. Enquanto as palavras continuam sendo proferidas, o Senhor vai dizendo: eu tomo conta de você. Eu tenho a tua vida na minha mão. Eu tomo conta da tua história. Eu tenho a tua vida, a tua casa na minha mão. E por isso que você não é abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que diz assim: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, assim amém.
vai fazer. Então eu já estou antecedendo a minha glorificação e a minha gratidão a Ti.